Olá, estamos chegando para mais um Sindepres no ar, o seu programa de todas as semanas. Você, trabalhador, fica sabendo de tudo. Aliás, para você se sindicalizar ao Sindepres, é só acompanhar o nosso telefone aqui, o site. Sempre cito no início do programa, é importante ser sindicalizado. Sindicato forte é um sindicato com muitos associados. E você tem assistência jurídica, você tem assistência dentária, você tem esporte, lazer, você tem direitos, tá? E também fica sabendo de todos os deveres que você deve ter no dia a dia seu com o sindicato, com a sua empresa, e o Sindepres proporciona isso. É um dos sindicatos mais sérios do mundo, tá? Você deve se sindicalizar. Tá aqui o telefone. Bom, tá chegando entrevista, né? Sempre, já é um costume. A Cleide Gonçalves, jornalista de ponta. Aliás, bom dia, minha querida Cleide. Hoje entrevistando o Tadeusz Kasabian. Ele é diretor da IESCOM. A IESCOM, uma das maiores empresas na área de esporte, corridas de rua, muito bacana. Só para vocês terem uma ideia, eles fazem a corrida, a São Silvestre, Maratona de São Paulo, a meia maratona, a corrida do trabalhador do Sindepres. E a IESCOM é parceira nossa aqui do Sindepres. É com você, Cleide Gonçalves. Olá, Figueiredo. O convidado de hoje, Tadeusz Kasabian, diretor da IESCOM, produtora de eventos esportivos. Tudo bem, Tadeusz? Bom dia a todos os espectadores da TV Sindepres. Tadeusz, vamos começar esse bate-papo de hoje. Sim. Gostaria que você contasse sua trajetória dentro desse setor. Eu sei que a IESCOM já tem 35 anos no mercado, então acredito que você tem aí grandes histórias para contar para a gente. Temos sim. Obrigado pela oportunidade, pela participação, aos espectadores, ao Sindepres. É um prazer ter essa parceria e trabalhar para o Sindepres também. É uma empresa que começou, teve um fundador, o meu pai, eu dei a sequência 10 anos depois, e hoje à frente da empresa há mais de 25 anos. E nós atuamos em várias frentes do esporte. Nós começamos no tênis, depois fomos ao basquete, ao vôlei, e percebemos entre 22 e 25 anos atrás esse movimento da corrida de rua. Era um movimento que estava começando a se fortalecer com a grande força que vinha, por exemplo, a corrida de São Silvestre, à época, né? Que ainda era transmitida de noite, o evento acontecia de noite. E logo que esse evento passou para de tarde, nós trabalhávamos já no segmento esportivo, fomos convidados para atuar dentro do processo de produção, e esse processo cresceu, se desenvolvendo, outros eventos apareceram, outras ideias, outras sugestões, e a empresa se especializou nesse segmento de eventos de rua, eventos outdoor, né, como se diz em inglês, eventos de rua, eventos externos, e principalmente na área do pedestrianismo, né, o atletismo, a corrida de rua, a maratona, meia maratona, corridas de menor distância, e também o ciclismo, outra modalidade que a gente atua bastante. Então essa é uma breve história. Eu acabei gostando muito, já gostava do esporte, praticante de esporte, gostei muito do que faço. Eu acho que quando você faz um trabalho que você gosta, os resultados são positivos, né? A paixão movimenta também o seu trabalho. E esse é o melhor caminho que eu escolhi, né? Para mim foi o melhor caminho, tanto na área profissional. E eu me sinto realizado a cada evento. Eu às vezes me coloco na posição do participante, tento me colocar ali para oferecer o melhor possível. E quando alguma coisa não dá certo, eu fico chateado como fica. Mas a gente busca sempre o sucesso e sempre oferecer o melhor. Não é à toa que você está à frente da empresa há 25 anos, né, Tadeusz? Exatamente isso. Me especializei, me formei na área de marketing esportivo, sou publicitário, enfim. Eu realmente olhei ele como um bom trabalho, um bom negócio. E o mais bacana, a gente consegue oferecer aos nossos participantes, aos nossos clientes diretos e indiretos, né, o consumidor final, que é o corredor, aos patrocinadores, opções de investimento, opções de lazer, opções de sociabilização, desenvolvimento do bem-estar. Enfim, é muito legal trabalhar na área de esportes, é muito bom. E é muito bom ter parceiros como o Sindepres, que opta por promover, né, a inclusão social, a prática esportiva, a descentralização da corrida de rua, porque o Sindepres, por exemplo, é pioneiro. Para mim, assim, levou a corrida de rua para uma região dentro do Parque do Carmo, uma região pouco beneficiada com esses eventos, e eu posso afirmar que a partir desse movimento Sindepres, outros eventos passaram aí para aquela região. Havia alguns,
mas esse evento que foi com uma infraestrutura de primeira qualidade, com todo o benefício, enfim, dentro de um lugar super agradável, que é o Parque do Carmo, e criou todo o movimento. É assim que funciona. Vai alguém, faz um evento numa região, outras pessoas... São estimuladas, estimuladas, né? Exatamente. Aproveitam esse movimento e aí sim promovem, né, eventos ou com a mesma qualidade, ou superior, ou inferior, mas enfim, esse movimento é importante junto à sociedade também. Hoje a ESCOM, ela é responsável por grandes eventos esportivos no Brasil. Você pode falar um pouco para a gente aí, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Sim, nós atuamos em todo o território nacional, hoje um pouco menos, com algumas limitações de algumas praças, porque no início nós levamos corridas de Fortaleza, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Como esse movimento cresceu muito, já existem hoje grandes estruturas nas regiões. Mas nós permanecemos ainda com operações em algumas cidades, como Salvador, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, enfim. E os grandes eventos, principalmente eventos televisionados, como a Maratona de São Paulo, a Meia Maratona do Rio, a Corrida de São Silvestre, a Meia Maratona de São Paulo, no ciclismo, por exemplo, a Copa América de Ciclismo, o Tour do Brasil, nós que organizamos. Enfim, são eventos de grande porte que demandam uma preparação muito grande, leva tempo para preparar um evento desse, investimento, pessoal, equipe capacitada. Então é uma responsabilidade também. A São Silvestre acabou de acontecer, dia 31 de dezembro, foi um sucesso. Nós fazemos parte do comitê organizador, somos contratados para organizar a prova tecnicamente. Agora, dia 1º de março, temos a Meia Maratona de São Paulo, dia 1º de maio, a Corrida do Sindepress, que é muito importante. Enfim, nem sempre um evento grande ele é importante porque ele é grande, né? O evento ele tem a sua devida importância, às vezes pelo local em que ele se realiza, a forma com que ele é realizado, pelo impacto social, né, que ele causa. O título que ele carrega, por exemplo, é o caso da Corrida do Sindepress, a Corrida do Trabalhador, é uma corrida comemorativa, é de importância. Pessoas do segmento prestigiam o evento, enfim, celebridades ou mesmo da área política, da gestão, prestigiam esse evento. Isso é muito importante, esse contato, né? Você, além, claro, de organizar esses grandes eventos aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil, você também é responsável pela organização da Corrida do Trabalhador do Sindepress, se eu não me engano, já há 7 anos, 8 anos. Estamos né? indo para a 7ª edição das 10. Eu quero aproveitar a oportunidade da sua presença aqui conosco e pedir para você contar um pouco a história da corrida sob o seu ponto de vista, né? Não só no aspecto social, da importância dela, como também da organização, do crescimento, considerando que esse ano ela completa 10 anos. Eu enxergo a Corrida do Trabalhador como um estímulo, como um processo de estímulo às pessoas que estão envolvidas com o Sindepress, para os afiliados também. É mais uma atividade que o Sindepress proporciona, além das muitas que eu vejo aqui, que vocês realmente, de fato, são bem organizados. Voltamos para o tema organização. Por isso organizamos bastante coisa, Por isso cresce, por isso atende bem, por isso eu faço algumas visitas aqui nas reuniões da corrida, mas eu observo que as pessoas saem daqui com uma cara muito boa. Cara de, fui bem atendido, vocês têm aqui, o prédio é bem organizadinho, então isso essa oferta de serviços, o atendimento ao trabalhador, a área, por exemplo, vocês têm um serviço odontológico aqui, não é grande. Pioneiro, aliás. Pois é. Então, e aí você olha e fala, bom, a organização é tudo, né? Então organizaremos mais um evento para os nossos associados, né? Os afiliados associados. Quando surgiu a corrida, eu acompanhei desde o começo, mesmo não trabalhando, mas a gente acompanha as notícias, né? Conhece tudo. O tema muito legal. E como eu te disse, a escolha da região, o local é uma corrida diferente, porque é integralmente dentro de um parque. É a única corrida aqui em São Paulo hoje que ainda se mantém dentro de um parque. E percurso misto, tem um pouco de asfalto, tem muito asfalto, mas tem um pouco de áreas ainda rústicas, como pedriscos, passa dentro de bosque. Então, totalmente diferente, uma corrida muito legal. Tiveram algumas mudanças durante as edições, a inclusão de novos percursos, alteração de percurso, enfim. Mas a essência sempre foi a mesma, né? Promover a um valor acessível da inscrição, porque hoje as inscrições estão mais caras em função até dos custos, mas
Sindepres sempre pediu para que as coisas fossem mantidas a um valor justo e acessível. É uma festa bonita e é isso que eu enxergo desse evento, com mais um serviço bem oferecido pelo Sindepres. A prova começou, se eu não me engano, a primeira teve pouco menos que 1.000 participantes, já está em 4.000 participantes. A meta é que é o que cabe ali naquele local é isso também. Mesmo, esse número, né? Entre 4 e 5.000 participantes, é um número agradável para que todos desfrutem. Né, oferece uma estrutura bacana. Esse ano já implantamos um sistema de entrega de kits, são 3 locais diferentes. Se a pessoa fazer a inscrição, como tem muita gente da Zona Leste, ela pode retirar o kit de participação dela na Zona Leste. Ou seja, o número de peito, o chip, a camiseta cortesia. Quem está na Zona Sul e quer correr a prova, porque ela é boa, é diferente, a gente colocou esse ano um novo local de entrega de kit aqui na Zona Sul também. Então, ao fazer a inscrição, a pessoa pode optar por retirar o seu kit mais próximo do evento, de onde mora, são 2 opções. E os associados também têm uma opção ainda de retirar aqui no Sindepres. Então essa é a ideia da organização e do serviço, né? Poder oferecer o serviço e entregar com qualidade. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101 8688 ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepres, www.sindepres.org.br. Mais uma vez, o Sindepres saiu na frente e é o único sindicato que oferece serviços odontológicos móveis aos seus trabalhadores. Para facilitar a vida dos representados, em 2007, o Sindepres criou o Odontomóvel, que leva o dentista e seu consultório até o trabalhador. São 5 veículos e um ônibus com 2 consultórios. E logo mais, o número de atendimentos vai crescer, já que o projeto ganhará mais um odontomóvel totalmente sustentável. Sindepres, sempre trabalhando para você. Voltamos com o nosso convidado, Tadeus Kassabian, diretor da IASCOM. Tadeus, eu gostaria de continuar falando um pouquinho mais sobre a corrida do trabalhador. Daqui a pouco a gente entra em outras questões do esporte. Mas, por exemplo, você consegue imaginar a ampliação, por exemplo, da corrida do trabalhador do Sindepres? Eu consigo, sim. Eu gosto da ideia, inclusive. E como isso poderia acontecer? Mas eu não sei se ela deveria ser maior aonde ela está. Ela poderia ter 2 edições no mesmo dia em locais diferentes, por exemplo. É dessa dinâmica do Sindepres, de levar serviços a vários lugares, né? Então eu creio que dentro do Parque do Carmo, onde está essa edição, ela tem esse tamanho, esse tipo de festa. Mas eu acho que ela poderia acontecer no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes.
A gente faz um evento que é um evento que acontece simultaneamente em 16 cidades no mesmo dia e na mesma hora. Tem cidades que têm 500 participantes e tem cidades com 5.000 participantes. Então vai de São Paulo, vai de Porto Alegre a Manaus. Então não que seja esse o caminho, mas o conceito é esse, de você ter 2, talvez 3 edições no mesmo dia, e aí você completa essa festa. Então eu acho que é uma opção de crescimento. Hoje a gente tem subsede em 18 cidades no interior do estado de São Paulo. Tem aí um potencial para 18 Exatamente. eventos, né? Em diferentes locais. E eu acho que esse seria um dos caminhos para o crescimento da prova. Bom, a gente muda um pouquinho aqui o discurso aqui da nossa conversa, mas ainda falando de esporte. Essa pergunta parece óbvia, parece simples, mas às vezes a gente precisa ouvir a importância e a necessidade da resposta dessa pergunta para estimular, né, para quem não pratica esporte ainda, a praticar, né? Então eu te pergunto, qual é a importância da atividade física hoje para a pessoa, para o trabalhador, principalmente? Olha, para o trabalhador, para aquele que exerce uma carga diária de trabalho, de fato, que tem horário para entrar, horário para sair, responsabilidade, meta, o estresse do dia a dia, enfim, tem que pegar ônibus depois, ou tem que pegar metrô, ou trânsito, ou carro, ou moto. Eu acho que o esporte ele é o momento em que ele alivia tudo isso, ele tira todo esse peso, né, toda essa responsabilidade. A corrida tem momentos que você corre sozinha, você está ali conversando com você, ao mesmo tempo está passando alguém do seu lado, você pode conversar ou não, está ali pensando na sua vida. Mas o esporte ele é importante. Saúde, para as relações interpessoais, ele melhora a oxigenação, enfim, a prática esportiva, você vai ter melhorias no seu colesterol, enfim, você vai ter então, benefícios para a saúde, benefícios para a sociabilização, benefícios para a sua mente, para o seu equilíbrio, é fundamental. É fundamental. A prática, pelo menos, se a pessoa não conseguir correr, ou pedalar, ou nadar, ou praticar uma caminhada, é fundamental, pelo menos a caminhada. E antes de tudo, antes de começar a prática esportiva, é fundamental também uma avaliação médica. Tá certo? Você não pode sair na rua, ouvir alguém e dizer, não, sai aí correndo. Não, não é isso não. Vamos partir do princípio, sejamos organizados, então. Eu, inclusive, ia te fazer uma pergunta, até para complementar essa observação que você já fez. Quais são os primeiros passos para quem quer começar uma atividade esportiva? Imagino que, por exemplo, uma avaliação médica seja um primeiro passo, ou o segundo, talvez, né? O primeiro seja decidir fazer. O primeiro é a decisão. Decidir fazer. O segundo seria ter esses cuidados. O primeiro é decidir se organizar, tá certo? E aí escolher o que você quer fazer. Eu quero correr, por exemplo. Estamos falando de corrida, vamos falar de corrida. Hoje o movimento da corrida é enorme. Nós temos assessorias esportivas espalhadas por toda a cidade, por todo o estado, por todo o país. Estima-se que são mais de 5 milhões de praticantes da corrida de rua hoje. Praticantes mesmo, efetivos. Então, buscar, por exemplo, algum amigo que já corre. Perguntar, tomar informações, como é, como não é, que jeito, que roupa, que equipamento eu preciso, quanto tempo, enfim. Uma vez tomada essa decisão, escolher o esporte, antes de começar, se você é sedentário, se você não faz nada, busca avaliação. E se você vai trocar de modalidade, busca informação. E acontecem acidentes nos eventos também, muitas vezes porque as pessoas não estão preparadas. É muito comum acontecer. Um amigo meu me convidou, eu resolvi vir e passou mal. Entendeu? Então isso acontece também. Então, além da decisão, que é o primeiro ponto, quero fazer, o próximo passo é buscar uma avaliação física, uma avaliação médica, uma orientação médica, e aí escolheu a atividade, toca em frente. Tadeus, a gente tem ouvido falar muito do crescimento da participação das pessoas, da população de uma forma geral, nas corridas de rua. Não necessariamente só nas corridas, eu acho que, por exemplo, no ciclismo também. Eu queria que você falasse um pouco o que se deu esse grande aumento de pessoas participando das corridas de rua ou até mesmo no próprio ciclismo, né? Qual que é a... É justamente a busca por uma qualidade de vida, né? Por uma melhoria E é verdade, existe esse crescimento mesmo. Existe esse crescimento, é notório. Olha, há 10 anos atrás nós tínhamos em média 2 corridas, uma ou 2 corridas no final de semana no estado de São Paulo. Hoje são entre 5 e 7. Nós tínhamos um movimento de eventos da parte de ciclismo, por exemplo, eventos oficiais, 1 por mês. Hoje você tem 2 ou 3 por mês. Estou falando no estado como um todo.
as ciclovias, ciclofaixas, em grande desenvolvimento, como meio de transporte, como qualidade de vida, enfim, até aquelas estações que você pega a bicicleta hoje e anda. Então, mas as pessoas acordaram. E é estimulante, você vai lá, participa, chega em casa, você é casada, está mais feliz, seu marido vai perceber isso, ou seu namorado, ou seu amigo, as pessoas percebem a mudança física, o equilíbrio, a forma com que a pessoa conversa, tudo muda, tudo fica mais tranquilo, mais calmo. E eu creio que a população percebeu isso. Uhum. E o aumento estima-se também entre 5% e 7% ao ano do número de praticantes. Né? Por exemplo, as mulheres, o crescimento é muito grande. Eu faria essa pergunta aqui para você. A participação das mulheres, como é que vem aumentando a cada ano. Isso? Por exemplo, hoje tem corridas só para mulheres, são números expressivos. Hoje as mulheres representam um percentual maior em alguns eventos. Eu citei o exemplo da meia maratona do Rio, hoje 28% dos participantes são mulheres. É um número altíssimo, para uma meia maratona, inclusive, para 21 quilômetros, né? Então é um número expressivo. Tem corrida só para mulheres, o número de mulheres em eventos de 5 e 10 quilômetros aumentou muito. As mulheres são motivadoras, elas aglutinam, elas carregam mais pessoas para os eventos. Elas têm esse poder, né? Tem, elas atraem de fato os amigos, o namorado, o marido, um conhecido. De fato, elas têm esse papel, eu percebo muito nas assessorias esportivas, quando elas estão ali reunidas antes da corrida ou depois da corrida, elas têm esse papel de facilitadores. Com essa grande demanda dentro desse setor, corridas de rua, São Paulo, a cidade de São Paulo está preparada para receber esses eventos, o volume de pessoas? Como é que você tem analisado essa questão? O maior movimento de corrida de rua do Brasil acontece em São Paulo. O maior número de praticantes é em São Paulo. A federação mais organizada para monitorar, sugerir normas, procedimentos, é a Federação Paulista. E a cidade, ela respira, e a dinâmica das corridas de rua junto à cidade de São Paulo, ela é gerenciada, todo o processo de corrida de rua é gerenciado pela Secretaria Municipal de Esportes, que tem um departamento exclusivo para essa modalidade, porque acontecem muitas corridas. Todo dia tem corrida em São Paulo e final de semana tem 3 ou 4 corridas. Então a cidade se preparou, se organizou para isso. Existe uma sinergia muito grande entre o Departamento de Trânsito, a Secretaria de Esporte e os organizadores. São várias empresas que fazem a organização de corridas aqui na cidade de São Paulo e no estado também. Então eu enxergo que a cidade de São Paulo, ela sim se adequou ao movimento. Mas é uma cidade dinâmica, está sempre em mudança. Você faz um evento esse ano numa região e no ano que vem você tem que mudar o percurso porque a região mudou, o trânsito mudou, entrou um corredor de ônibus que hoje é prioridade, entrou uma inversão de via, então sempre As mudanças são constantes. Constante. Então a gente tem que se adequar à cidade, a cidade se adequa aos eventos. Horários, por exemplo, as provas começavam às 10 da manhã, estou falando de muitos anos atrás, depois às 9, depois às 8. Hoje elas estão começando entre 7 e 7 e meia da manhã. Porque não tem mais. Você pega sábado, a cidade tem trânsito. Tem trânsito, é verdade. Domingo tem trânsito. Então você não pode mais criar toda essa movimentação e parar o outro lado da cidade. A cidade tem que andar. Tadeus, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco hoje. Sei que você tem uma agenda super complicada, mas ainda assim nos deu a honra aqui no estúdio. Muito obrigada mesmo. Figueiredo, é com você. Legal, valeu, Cleide, muito obrigado. Bom, Cleide Gonçalves sempre trazendo um convidado especial aqui no nosso Sindepres no Ar. Hora do intervalo, voltamos já já, é rapidinho. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo.
Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101-8688 ou acesse o site www.sindepress.org.br. Sindepress, sempre trabalhando para você. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Mais uma vez, o Sindepress saiu na frente e é o único sindicato que oferece serviços odontológicos móveis aos seus trabalhadores. Para facilitar a vida dos representados, em 2007, o Sindepress criou o Odontomóvel, que leva o dentista e seu consultório até o trabalhador. São 5 veículos e um ônibus com 2 consultórios. E logo mais, o número de atendimentos vai crescer, já que o projeto ganhará mais um odontomóvel totalmente sustentável. Sindepress, sempre trabalhando para você. É o nosso Sindepress no ar, sempre trazendo a palavra do presidente Genival Bezerra Leite. Bom, eu tenho conversado muito com o presidente e ele está muito preocupado com a situação do trabalhador, sempre defendendo o trabalhador. Então, acompanhe a palavra do Genival Bezerra Leite, que sempre tem uma ideia boa para você, tem uma colocação importante, traz uma notícia importante. O Sindepress está em todo o país te defendendo, está sempre em Brasília, o Genival está sempre em Brasília buscando soluções, buscando sempre pelo seu direito. Está chegando a palavra do presidente, nosso presidente Genival Bezerra Leite. O Sindepress ele foi fundado em 1992, principalmente em 31 de agosto. Mas qual a finalidade? Naquela época, a terceirização estava meio solta. Então não havia um sindicato responsável para que cuidasse, visse melhor a convenção coletiva, os direitos dos trabalhadores, a parte social. Então, o que é que a gente fazia? Naquela época, eu já trabalhava na área de recursos humanos, a gente recebia por correio uma convenção que vinha do Sindicato dos Agentes Autônomos, que a gente nem sabia quando se tinha dado as negociações na área. Recebia simplesmente pelo correio e você colocava ela em atividade, né, aplicava os índices para os trabalhadores, né. E só tinha geralmente só o índice econômico mesmo, não tinha mais nada. Aí foi onde surgiu a ideia de que a gente deveria fundar um sindicato que viesse cuidar melhor dessa classe que estava realmente dispersa e estava aumentando assim assustadoramente e de forma totalmente dispersa e desorganizada. Que peninha, né? Está acabando o nosso programa. Bom, vou deixar para você o nosso site, o nosso telefone, sempre no final convidando você a entrar para o Sindepress. Associe-se, dá uma ligadinha, entra no site, obtenha informações, mais informações aqui no nosso site, tá? O programa está acabando, obrigado, muito obrigado mesmo pela audiência. E até o próximo Sindepress no ar. Peça, acredite e receba. Um abraço.